Bem-vindo a mais uma aula do portal da ADMP TV. Hoje, lição de número 11. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça sua inscrição, dê aí sua curtida, seu like no canal da ADMP TV, que tem sido bênção para muitas pessoas nessa data. Hoje nós estaremos estudando sobre a lição de número 11 da revista de adultos, CPAD, que fala sobre o reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias. Lembrando que na lição, há duas lições atrás, nós falamos sobre o reinado de Joás. Aí a última agora, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Entre aquela lição lá do rei Joás com essa agora, que foram dois reis de Judá, houve um período de tempo, né? Depois de Joás, reinou Amazias, entre 805 a 776 a.C. Depois reinou Azarias, que também, você vai ver uma diferença sobre os nomes dele, em 2 Reis e Crônicas. Em um dos livros vai chamar ele de Azarias, em outro livro vai chamar ele de Uzias, que é o mesmo nome que depois vai aparecer no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Uzias reinou de 788 a 737 a.C. Depois veio o reino de Jotão, que reinou entre 758 a 742. Então, pai e filho compartilharam aí um pouco o reinado, o filho sendo regente com o pai. Depois veio o reinado de Acaz, 742 a 726 a.C. E aí, então, começa o reinado de Ezequias, no ano de 726. Ezequias, ele reinou conjuntamente com seu pai durante alguns anos, 729 a 715, né? E depois reinou sozinho. Mas ao todo, Ezequias reinou sobre Judá 29 anos e ele começou a reinar com 25 anos de idade. Então, estamos falando do reino de Judá, porque o reino do norte, as 10 tribos, elas já haviam sido levadas no ano 722, que foi a lição número 10, a lição anterior, cativo para a Síria, né? Como punição pela constante idolatria, elas são levados, fica um remanescente de Israel naquela localidade. A Síria traz outros povos e mistura com aqueles povos que ficaram e dão origem ao que depois a gente vai ver no livro de Jeremias, a gente vai ver no livro de Neemias e no Novo Testamento. Há um povo que no Novo Testamento vai chamar de samaritanos, que era justamente esse povo, mestiços, fizeram judeus que se misturaram com outros povos em decorrência do cativeiro para a Síria no ano 722 a.C. Então, dentro desse contexto, Ezequias viveu nessa época. Ele viveu nessa época, só que ele estava no reino de Judá. O profeta bíblico que esteve durante esse reinado aqui foi o profeta Isaías, profeta Isaías. E no próprio livro do profeta Isaías, ele vai repetir, algum texto lá que está no livro de Reis, 2 Reis e Crônicas, principalmente falando sobre a cura de Ezequias. Então, quem foi Ezequias? Foi um rei de Judá, um dos melhores reis de Judá. Ele entra na galeria dos reis bons, tementes a Deus, como Davi, como Josafá, como Josias, que será
tema da próxima lição. Então ele entra nessa galeria de reis bons, de reis tementes a Deus durante a história bíblica. Ele sucede seu pai, o rei Uzias, né? E foi durante o reinado do seu pai, né? Isaías profetizou durante o reinado do seu pai, durante o reinado dele, e termina o ministério dele no reinado de Manassés, que foi o filho de Ezequias. Mas o fato é que a lição nos mostra que esse homem, ele começa a reinar e ele faz então um propósito de fazer uma reforma religiosa no reino de Judá. Lembrando que ele havia sucedido alguém que também começou bem, mas depois fez algumas coisas que não foram boas. E agora ele entra e vê como principal problema espiritual da nação de Israel a questão da idolatria. Então ele começa, ele abre novamente o templo, né, para os cultos, volta a ter os sacrifícios, ele novamente chama os levitas, os sacerdotes, para estar ali aplicando a lei de Moisés, né, lei do Senhor, e começa a retirar os altares pagãos. E é ele que vai tirar os altares que havia aos deuses estranhos de uma forma mais completa do que alguns reis anteriores que haviam tentado uma reforma. Ezequias faz uma reforma mais profunda, né? E o povo é chamado a adorar ao Deus verdadeiro, e ele vai retirando. Nesse processo de retirar os altares pagãos, idólatras, ele se depara também com algo que não era um ídolo pagão, mas o povo de Israel havia transformado em idolatria. O que foi? A Bíblia diz que ele manda destruir a serpente de cobre que Moisés construiu lá no livro de Números. Se você olhar o livro de Números, você vai ver que uma certa feita, o povo de Israel, em alguma das suas revoltas, né, contra Deus, contra Moisés, no deserto, recebem como punição a vida de serpentes que começam a picar e matar as pessoas. Então eles clamam a Deus e Deus fala para Moisés: Moisés, construa uma serpente de cobre e coloque no alto. E todo aquele que olhar para a serpente será curado, será salvo da picada da cobra. E assim acontecia. Então as pessoas eram picadas, olhavam para a serpente de cobre e eram salvos. Jesus vai usar uma analogia da serpente de cobre no Evangelho de João e dizer, né, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado na terra, né? Isso evoca, então, o livro de Isaías, capítulo 45, onde Deus falou: olhai para mim, sede salvos. Então, Jesus está fazendo duas alusões, né, a Isaías e ao livro de Números, mostrando que ele ser levantado na cruz, todo aquele que olhasse para Cristo na cruz seria salvo, e é salvo, né? Quem olha para Cristo, quem olha para o alvo, é salvo. Só que, então, o que foi a serpente de cobre no deserto? Foi um elemento da graça de Deus para o povo. Mas a idolatria do povo de Israel se tornou tão forte, tão terrível, que além deles adorarem Baal, Azerá, Astarote e todos os deuses que havia na vizinhança dos povos, eles pegavam e adoravam. Eles então passam a adorar até algo que foi um símbolo, um elemento da graça de Deus no passado, e agora eles pegam aquilo e começam a adorar. Eles fazem a serpente de cobre um ídolo. E aí o rei Ezequias então manda destruir
aquela serpente cobra. Isso nos traz uma lição importante, que a gente tem que tomar cuidado conosco mesmo, com o nosso coração, porque o ser humano, ele tem a facilidade de, às vezes, confundir as coisas e transformar algo que às vezes é bom, começou bom, foi um elemento, um instrumento da graça de Deus, e transforma aquilo em ídolo. Isso é muito perigoso, né? Quando a gente transforma uma instituição em ídolo, quando a gente transforma uma pessoa em ídolo, um líder em ídolo, né? Não interessa se ele é líder religioso, político, o que ele é, isso é um perigo, né? Querer transformar qualquer coisa ou alguém em ídolo, isso é idolatria, né? E fica essa advertência para nós. Então tem muita coisa que começou bem, começou como algo, um instrumento de Deus, mas depois não termina bem, porque o povo então começa a confundir e querer adorar mais o instrumento da graça de Deus do que o doador da bênção de Deus. Então eles fizeram isso no passado, e Ezequias então acertadamente manda destruir aquele objeto de idolatria que agora já não era mais um elemento da graça de Deus, agora ele se tornou um objeto no qual o povo estava pecando. Então ele vai fazendo essa reforma. Ele também vai fazer algo maravilhoso, ele vai retirar os altares pagãos, vai reabrir, né, o templo para os sacrifícios, novamente chamar sacerdotes levitas para o culto a Deus, e vai celebrar uma Páscoa que nem a Páscoa estava celebrando mais. Ele vai celebrar uma Páscoa tão maravilhosa, uma Páscoa tão linda, tão impactante na vida do povo de Israel, que os escritores sagrados vão dizer que desde Salomão não se celebrava uma Páscoa tão maravilhosa, tão bonita, tão marcante como aquela que Ezequias celebra. Esse homem, então, foi um homem, um restaurador de Deus, um reformador de Deus, usado por Deus para reformar, né, a parte religiosa de Israel, reerguer novamente o culto e a adoração ao Senhor, retirar a idolatria. Mas então, acontece então, o povo vem, ele faz um chamamento, né, com sacerdotes levitas para o arrependimento da nação, para uma busca à santificação, para uma busca à adoração ao Deus único e verdadeiro. Então, havia uma potência regional e, por que não dizer, até que estava quase se tornando uma potência mundial, mas era uma potência regional ali, que era a Assíria. A Síria. Essa Assíria que havia levado cativo as 10 tribos, o Reino do Norte, no ano 722. E agora no ano 701, segundo um achado arqueológico, achou-se a Pedra de Senaqueribe, onde ele relata o cerco a Jerusalém. Então, 21 anos depois que o Reino do Norte deixou de existir, por causa desse país aí, a Síria, dessa nação que tinha ímpetos imperialistas, queria dominar todo o Oriente. Então, ela se volta agora para o reino de Judá. Os antecessores de Ezequias, para evitar problemas com a Síria, pagavam pesados tributos a ela. Ezequias para de pagar, então a Síria o ameaça. A Bíblia diz que ele então arrecada e paga um pesado tributo para tentar a paz. Mas não adianta. No ano 701, então, Senaqueribe vem com seu exército e cerca Jerusalém e manda cartas para o rei Ezequias. E de forma muito prepotente, muito orgulhosa, esse rei chega e diz: olha, é o seguinte, estou vindo de uma grande campanha militar e o reino tal, o rei vai citando o nome dos reinos. Eles não existem mais.
E eles também tinham deuses. Cada um desses reinos que eu passei, como também a nação vizinha aqui de Israel, que na verdade não foi ele que levou cativo havia sido seu antecessor, eles também adoravam um Deus. Mas nenhum dos deuses que essas nações vizinhas aqui adoravam livrou eles. Eles caíram. Então vocês também têm um Deus aí. E eu quero dizer que esse Deus de vocês não vai livrar vocês, não. Assim como o Deus das outras nações não livrou elas, o seu Deus também não vai te livrar. Ninguém. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? A carta chega, o objetivo era claro, ele queria intimidar, ele queria desestabilizar Ezequias psicologicamente, seus assessores, e a esperança que a notícia corresse e destabilizasse a nação com as suas ameaças. Mas Ezequias realmente ele ficou abalado com a notícia, né? Uma potência militar que estava vindo, eles não tinham condição de enfrentar aquele país militarmente, eles eram inferiores em termos militares àquela nação da Síria. E ela estava vindo. Para você situar, a Síria ficava ali como a Babilônia, na mesma região ali, né, que hoje a gente chama de Iraque, né? Um ficava numa ponta e outro noutra, né? Os caldeus, os sírios, mas era tudo ali, pela mesma região. E perto do rio Tigre, Eufrates e tal, onde hoje até hoje existe, né, alguns símbolos lá, algumas coisas lá da época da Síria. Alguns foram destruídos na guerra do Iraque, mas estão lá. Então e eles vêm, Ezequias recebe aquela carta e ele leva ela e deposita lá no templo e ora ao Senhor e fala: olha, Senhor, aqui estão essas ameaças contra nós, contra o teu povo, mas antes de ser ameaças contra nós, elas estão na verdade afrontando o Senhor. Então olha, Senhor, para essas ameaças. E Deus então envia uma mensagem profética para o rei através do profeta Isaías. Ele vem e Isaías depois vai relatar isso que está no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, no seu próprio livro, o livro do profeta Isaías, no capítulo 37. E ele vai mostrar, ele também escreve isso. Isaías era um escriba, né, um profeta que ficava ali na corte palaciana, era tipo um conselheiro espiritual. Alguns falam que ele fazia parte da classe sacerdotal, apesar que isso não é bem certeza. O fato é que ele era alguém ali culto, alguém que redigia, alguém que escrevia, e Deus o usava, né, como profeta. E ele fala: olha, assim diz o Senhor, o caminho que o rei veio, ele vai voltar, né? E nada vai acontecer aqui. E Ezequias então confia no Senhor. A Bíblia diz então que o Senhor envia um anjo, e ele faz uma visita no acampamento assírio, e ali são mortos 185 mil homens. Quando o rei Senaqueribe acorda e vai procurar o seu exército, ver como está, havia um acampamento de exércitos mortos. Ele então volta para sua terra e depois ele é assassinado. Essa lição desse milagre, né, fica aí algo muito importante para nós, né? Da confiança em Deus, né? Confiar em Deus quando você é ameaçado. Confiar em Deus, que o Senhor é poderoso, que mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Confiar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra
confia em Deus. Ezequias confiou no Senhor, mesmo diante de uma ameaça muito grande, muito forte, mas ele confiou em Deus. Assim fica essa lição, dessa parte da lição aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias também, durante o reinado dele, ele fez algo que não foi agradável a Deus. Certa feita, o rei da Babilônia, assessores, eles fizeram visitas a Israel e ele mostrou então riquezas do templo e tal, e isso aí não agradou, né, a Deus. Deus manda uma mensagem profética para ele e fala: olha, essa visita aí não agradou. Esse povo que agora veio aí com desculpa de visita, ver o que tem a riqueza, a nação de parte militar, em termos de riqueza, vai ser a nação que vai vir levar o reino de Judá cativo. E realmente, cerca de mais de 100 anos depois, a profecia cumpriu, né? No ano 605, Nabucodonosor veio, levou uma leva de cativos. Depois, em 597, ele levou outra. Em 586, então, ele faz a destruição do Templo de Jerusalém e a levada do povo de Israel cativo para a Babilônia durante 70 anos. Mas foi mais de 100 anos depois de Ezequias. Ezequias também, a Bíblia vai relatar que depois ele teve um episódio de uma doença. Ele fica terrivelmente doente, uma doença mortal. A Bíblia fala em úlcera, mas tudo indica que se era uma doença mortal, deveria ser algo semelhante a um câncer, né, que o acomete. Foi uma doença muito forte. A entender que havia exposição da doença, né, do lado externo. Ezequias está muito mal. Vem uma mensagem para ele, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E ele vai novamente diante de Deus e diz: Senhor, eu andei em retidão diante do Senhor, eu tenho cumprido os seus mandamentos, e eu peço, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre minha vida. E ele se coloca diante de Deus. O profeta, que nem tinha saído do palácio ainda, volta com outra mensagem profética: olha, o Senhor ouviu tua oração, você vai sarar dessa doença. Ele coloca uma folha lá de figueira e ali Deus cura ele. Você vai sarar e o Senhor te acrescenta então mais 15 anos de vida. Então ele era um homem que realmente, quando havia um problema, seja uma invasão de um rei inimigo, seja uma doença, ele fazia a mesma coisa. Ele ia, buscava a presença de Deus, ele punha o problema diante de Deus e pedia a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre aquilo. E Ezequias nos deixa lições valiosas, né? Às vezes vem alguns problemas sobre nós e a gente desespera, vai em tantas fontes, quando a gente devia, em primeiro lugar, apresentar ao Senhor, porque a Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Confia no Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará, né? Lançai sobre Ele, né, todo o vosso cuidado, toda a vossa ansiedade, todo o vosso clamor. Então, ele, na vida prática, ele fazia isso. E é isso que a gente também tem que fazer como servos de Deus. Então, Ezequias era um piedoso, um homem que buscava Deus realmente. E Deus o ouvia, Deus o abençoava. Ele depois vai ser sucedido por Manassés, seu filho, que começa a reinar com 12 anos de idade e vai ser um péssimo rei. Um dos piores, ou talvez o pior de todos os reinos de Judá. Um homem que não fez nada que Ezequias fez tudo o inverso que Ezequias fez, ele fez. Ele foi o pior, ele foi uma tragédia. E no final, no momento que ele é colocado sobre ferros,
né? Ali ele se arrepende, a Bíblia diz que Deus ouviu o arrependimento dele ali no final, mas ele já tinha feito um estrago terrível. Toda essa reforma religiosa que Ezequias fez, ele praticamente vai anular ela, porque ele vai levar o povo de volta para a idolatria. Então ele foi o inverso do pai dele, né? Infelizmente. Mas o rei Ezequias, durante o seu reinado, foi um rei bom, um rei justo, um rei temente a Deus, alguém que buscou a Deus e procurou fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Fica a lição, então, na conclusão, que aprendemos essa história, que ninguém pode afrontar e zombar do Deus Todo-Poderoso como Senaqueribe fez. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, porque ele foi temente a Deus e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ele nos deixa uma grande lição, que Deus sempre ouve os sinceros de coração, né? Que confiam nele no momento de medo e de insegurança. A próxima lição será sobre o reinado de Josias. Continue acompanhando esse canal. Quem ainda não se inscreveu, inscreva. Deus possa estar abençoando a nossa ADMP TV, como também a nossa ADMP, toda a liderança da nossa igreja, da escola dominical, porque essas lições e essas aulas são bênção, né, para a vida dos professores que acompanham como subsídio e dos alunos também que estão acompanhando, né? Que Deus possa sim estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Quantos minutos deu?